Queridos, nós estamos encerrando a série de fundamentos, de Jesus Cristo. Carlos César passou mais rapidamente com vocês aqui. E eu estou encerrando para a semana que vem começar a Reforma Protestante e a nossa igreja contemporânea. E hoje eu quero trabalhar o tema ausência de fundamento. Por que não abrir mão do fundamento perfeito que é Jesus Cristo? Então a gente vai trabalhar alguns temas que têm, acho que, roubado um pouco mais esse fundamento em Cristo Jesus e trabalhar alguns pontos também dessa base. Primeiro eu queria mostrar para vocês, como introdução, deixa eu ver se eu vou falar certo, Burj Khalifa. Eu acho que é isso mesmo, Burj Khalifa. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. Ele está lá em Dubai. Eu não sei se tem alguém aqui que visitou, mas ele é muito bonito, pelo menos de foto. Eu vi de foto, ele é bem bonito. Lá de cima ele é bem bonito. Olha só o tamanho desse prédio. Ele alcançou o recorde com seus 828 metros de altura e 160 andares. Para aqueles que têm medo de elevador, aqueles que têm fobia, você imagina subir tudo isso, né, gente? 160 andares, a torre contém 57 elevadores. É o pesadelo de quem tem medo de elevador. É só você pensar nele. Esse aqui é o Burj Khalifa, ele comparado com outras torres do mundo. E é interessante a gente dizer isso, que ele possui um peso equivalente a 100 mil elefantes. Eu não sei como que eles mediram isso, né? Visto de cima, o Burj Khalifa forma uma flor de lis. A obra teve um custo aproximado de 4,1 bilhões de dólares. Os aços que foram precisos para construir o Burj Khalifa daria para construir uma torre chegando até 1/4 do planeta Terra. 1/4 do planeta Terra daria para fazer essa torre. E a base, que eu queria deixar bem claro para vocês, não sei se eu coloquei a mesma foto, essa aqui, ó. Olha só, queridos, nem parece, né, uma base tão forte assim, né? Mas essa base é um núcleo hexagonal de concreto armado, um sistema Hydger. Eu não sou da engenharia, mas eu fiquei sabendo que esse negócio é muito moderno mesmo. Mas eu estou colocando aqui para vocês de que não dá para a gente construir algo sólido sem uma base firme, sem uma base profunda. Na foto aqui não parece que ela está muito profunda, mas são vários e vários metros na profundidade. Então, nós temos aqui uma ideia de que um prédio absurdamente grande, 800 metros de altura, no deserto, então você precisa lembrar disso, é terra, é arenoso. Ele começa muito grande, ele vai diminuindo. Tudo isso aí é da engenharia, né? Por causa de vento. Eles construíram esse empreendimento num lugar onde é quase impossível construir algo como esse. Quem já foi em deserto sabe disso. Você não tem terra, você não tem coisa fixa, não tem... O ponto, né, que eu queria trazer para os irmãos aqui é essa questão. Eles fizeram algo quase que impossível num deserto. Só que qual que é o segredo desse prédio? É a base. Usaram um sistema extremamente moderno, esse tal de Hydger, e profundo, porque eles não conseguiam... O próximo ali, de 10, 15, 20 metros, é só areia de deserto, gente. É Dubai, é deserto. Então eles tiveram que entrar, mas eles tiveram que perfurar muito fundo para fazer esse sistema, para um prédio de 800 metros de altura. O ponto que a gente tem que trabalhar aqui é que, muitas das vezes, nós estamos passando por grandes dificuldades, abalos aí sísmicos, abalos nesse deserto da nossa vida, muitas vezes, porque a nossa base não está fundamentada em Cristo Jesus. E eu coloquei 3 abalos aqui que parecem bagunçar um pouco do nosso prédio cristão, né? O primeiro deles é o secularismo. Então, a sociedade da inversão de valores, né? Eu queria que você abrisse o texto de Ageu, primeiro capítulo de Ageu, no versículo 2. Esse secularismo, ele tem arrebentado com a nossa vida, ele tem sido esse deserto que fica balançando a nossa fé cristã, e a gente precisa fundamentar um pouco mais a nossa espiritualidade em Jesus Cristo. Esse sistema que eu coloquei do Hydger aqui, lá no deserto, é basicamente o que a gente precisa ter na nossa vida, porque deserto vai vir, ventos, tempestades violentas vão passar pela nossa vida. E lá em Ageu, no primeiro capítulo, no versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Queridos, secularismo, modo de vida e de pensamento que não faz referência a Deus ou a religião. Na minha opinião, tem sido o que tem devastado a igreja cristã brasileira. Onde eu só participo, eu só venho e tal, mas realmente a minha vida não tem nenhuma interferência bíblica ou religiosa. Eu dei o exemplo de Ageu aqui, porque é um exemplo clássico, onde o povo tinha voltado do cativeiro, começaram a construir a casa de Deus, e falaram assim, vamos parar um pouquinho. Pararam durante 15, 19 anos, e nada de construção. Pelo contrário, construção das suas próprias casas. O secularismo nada mais é do que essa realidade, onde eu paro e eu coloco Deus de lado e falo, Deus, deixa eu tocar minha vida. Deus, deixa eu puxar aqui. Ou, para falar a verdade, eu nem falo, Deus, deixa eu puxar minha vida. Eu não tenho mais a realidade de Deus, eu não tenho mais religiosidade. E isso tem abalado o nosso prédio cristão. Porque eu começo a viver a vida sem ter uma característica de Deus na minha vida. Eu não tenho mais o envolvimento de Deus na minha vida. O secularismo empurrou Deus das igrejas. É interessante que depois da Idade Moderna, e para frente, contemporânea, nós temos essa realidade. Eu estou tirando Deus do centro, eu estou tirando Deus do foco, da cadeira que governa o mundo, e eu coloco o homem. Então, tudo que é secular, ele está sendo empurrado para dentro da igreja. É só você pensar bem, década de 80, 70 e para trás, parecia que o povo ia mais feliz para a igreja. Não sei se vocês percebem isso. Parece que a gente tem que arrastar os nossos filhos para vir para a igreja. Parece que o povo ia mais feliz para a igreja antigamente. Eu não estava lá porque eu sou bem mais novo que vocês. Desculpa, tá bom, gente? Mas bem mais novo, eu não estava lá para ver. Mas parece que o pessoal falava que o povo ia mais feliz para a igreja. Pessoal, parece que a religiosidade estava já intrínseca ao ser. E parece que a gente perdeu isso. Essa realidade da vida cristã parecia que era algo mais feliz. Eu não sei, gente, mas era o que eu via muito dos meus tios, da minha mãe. Eu percebi muito isso. Então, o que me parece é que a gente tem buscado mais as nossas casas, como na época de Ageu. E a gente vai trabalhar com adolescente, com jovem. Olha, a Jaque não está aqui, tá? Cadê a Jaque? Não está, né? Mas o Alex e tal. Olha, a gente tem que suar, para conseguir gente para trabalhar. Antigamente, você tinha que falar, não, calma, você vai trabalhar na porta, você vai, enfim, colocar o lanche, você vai fazer... Por quê? Porque essa ideia religiosa, a ideia de espiritualidade, estava intrínseca já, você já vivia. Gente, vou fazer aqui um desafio para vocês. Quando vocês ficavam um domingo sem vir para a igreja, não dava uma doída no coração? Parecia que o domingo não foi bem feito. Tinha essa ideia. O pessoal mais antigo está entendendo o que eu estou falando aqui. Tinha essa ideia. Você faltava no domingo, tudo bem, que tem a perspectiva religiosa legalista, onde você não podia ir para a praia, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia jogar futebol. Carlos César contou mesmo isso. No domingo não podia jogar futebol. O Carlos César era ótimo no futebol, ele disse num dos cultos aqui. E aí você tinha esse peso religioso, legalista. Está errado, a motivação por trás estava assim. Mas parece que o povo amava mais vir à igreja. E quando não tinha um domingo na igreja, parece que está faltando alguma coisa. Que absurdo sentar e assistir Fantástico à noite. Era quase que assim, meu Deus do céu, faltou alguma coisa. O que é isso, gente? Secularismo. Está cada vez mais forte em nossas igrejas. Aquilo que é secular, eu deixo o religioso, eu deixo o divino. E eu começo a ter conta da minha própria vida. Outro exemplo importante aqui, né? O Hernandes que fala bastante disso. O berço do protestantismo, Europa. Que benção. Lutero, Calvino, Zwinglio. Volta lá para lá agora. A maioria das igrejas, bares, bordel. Por quê? Secularismo. Eu me acostumo com o sagrado. Eu começo a ter essa visão do costume com o sagrado. Eu começo a relativizar a verdade. Na minha opinião, o primeiro passo aí em relação a abalar as nossas bases aí fundamentais da fé cristã é o secularismo, queridos. A gente precisa pedir pelo Espírito Santo, falar, oh Deus, quebra a nossa vida, quebra o nosso olhar secular. Tudo parece... Antigamente também eu tinha muito essa visão de que, não, eu vou orar por isso.
Não, eu vou mudar de emprego. Não, eu vou orar por isso. A gente, não sei se vocês percebem, a gente começa a tirar alguns aspectos cristãos da nossa vida. Por exemplo, oração, fé, jejum. Jejum, eu não vejo mais quase ninguém fazendo. Jejum, gente. Algo extremamente típico, bíblico, tradicional, bíblico, a gente não faz mais jejum. Por quê? Porque a nossa nutricionista falou que não faz bem. Nossa nutricionista falou que não pode ficar mais de 3 horas sem comer, viu? Ei, mas nossos avós ficavam, viu? E viveram bastante, viu? Parece, queridos, que a gente tirou essa realidade bíblica da nossa vida e a gente começou a trabalhar mais o secular. Então, quando existe uma advertência da nossa vida, uma adversidade na nossa vida, eu tento correr com todas as outras coisas. Então, eu vou tentar o quê? Eu vou tentar a minha força, eu vou tentar o meu dinheiro, eu vou tentar o meu estado político, eu vou tentar tudo em volta. E no final, o que a gente faz? Agora nós vamos ter que orar, gente. Agora a gente tem que orar. É o inverso, queridos. Vamos orar. Flamboyant está nascendo. Vamos orar, botar o joelho no chão. Deus abençoa aquele bairro, que a gente chegue lá, que a gente abençoe aquele povo, que a gente cresça em nome de Jesus, que seja uma bênção para o Senhor. Abençoa. Mas a gente geralmente fica nos recursos humanos. Então, não, é que a gente tem que construir isso, tem que pegar aquilo. Isso é secularismo por trás de tudo que a gente está vivendo. Então, eu começo a deixar uma realidade bíblica como no tempo de Ageu. Pessoal, vocês estão construindo suas casas estão apaineladas, de madeira, forro bonito, tudo certinho, mas e a casa de Deus? Cadê? Secularismo, primeiro passo em relação a abalar a nossa base cristã. Segundo, se você gosta de anotar aí, relativismo. 2 Samuel 6:7. Peço que você abra a sua Bíblia. 2 Samuel 6:7. O relativismo é um movimento de relativização da ética e da verdade que produz uma ética circunstancial e pragmática que serve a interesses pessoal. Grande frase do relativismo. Toda verdade é verdade relativa. Toda verdade é verdade relativa. 2 Samuel 6:7 diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Esse texto é conhecido, famoso. Davi vai buscar a arca, ele está trazendo a arca, só que ele traz em carros de bois. Era para fazer assim? Não. Existia uma verdade absoluta naquele momento? Sim. Eram os levitas. Os levitas que tinham que levar. Davi quis inovar, porque toda verdade é verdade relativa. Vamos ajustar um negocinho aqui. Vamos colocar um carro de boi. É mais fácil de carregar, gente. É muito mais simples de carregar. Colocar nas costas dos levitas, não tem como. E aí é interessante que a arca, se eu não me engano, ficou 15 a 20 anos na casa de Uzá. E Uzá, o boi tropeçou, estava caindo na arca, Uzá foi lá e meteu a mão na arca. O que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque para Deus tem verdades absolutas. Você pode espernear, você pode chorar, Deus continua sendo um Deus de verdades absolutas. Se a sociedade continua falando que é relativo, não, mas as religiões são relativas, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Há um único caminho, Jesus Cristo. Fora dele, não há salvação. A gente precisa lembrar dessas verdades, que são verdades verdadeiras, que a gente está quase nesse pleonasmo. Verdades verdadeiras, a gente tem que começar a falar isso. Vai chegar um momento que a gente tem que bater e falar e discutir para falar que a grama é verde. Gente, não estou falando sobre política nem nada disso. É lógico que envolve algumas questões, mas a gente está vivendo numa vida relativa. Todas as verdades são relativas. Aqui dentro, não. A Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática. Uzá, que estava acostumado com o sagrado, meteu a mão na arca e morreu. Deus poderia ter pensado assim, não, eu vou deixar Uzá vivo. 15 anos com a minha arca, 20 anos com a minha arca em casa. Eu vou deixar ele vivo? Não, morreu.
Então, a gente tem que lembrar que existe uma realidade, existe um ponto final. Vocês podem discutir aí, o mundão velho pode discutir realidades relativas. Não, que isso é relativo, é a tua verdade, a minha verdade, a gente constrói junto. É tão bonito o discurso, né? O argumento é tão bonito, né? Fala, não, nós vamos construir juntos aí, a sua verdade complementa com a minha e tal. Gente, isso é relativismo. Está errado. O Nicodemos, Augusto Nicodemos, pastor, ele disse que geralmente com relativismo vem duas coisas. Pluralidade, não excluímos nenhuma verdade, não tem certo nem errado, então no final de tudo isso é um conjunto de verdades. Então a sua verdade, a minha verdade, então esse pluralismo de vida. Não tem muito, é a sua verdade, minha verdade, e no final a gente chega numa verdade relativa. Até ele brinca assim, né, que ele chega lá no Mackenzie e tem uma galera que é muito relativista. Ele falou assim, olha, esse mês a gente não vai te pagar. Porque o salário é relativo. Não, mas eu trabalhei. Não, mas você trabalhou na sua concepção de verdade. Então você merece um salário segundo a minha relatividade. Por quê? É quase chegar num fim onde você não consegue imaginar. Na minha opinião, o fim é o caos. O fim é o caos. Se tudo é relativo, queridos, fecha a igreja. Cada um vive da sua maneira. Cada um vive com o seu Deus. E a gente fecha a igreja. E além dessa pluralidade, né, que a gente não exclui nenhum, né, entra o pragmatismo. Por quê? Porque o final de tudo isso é o pragmatismo. Se eu não tenho nenhuma verdade absoluta, tudo serve. O final é o que serve. Então eu preciso chegar num final comum. Eu chegando nesse final comum, beleza. Então eu não preciso. Então eu posso ter uma junção de budismo e tal com cristianismo, sendo que o final é o céu. Beleza, cada um crê no que for. Uma vez que eu conversei com um senhor, ele falou, Diego, eu não consigo entender esse Deus aí, eu tenho uma visão de Deus, e eu creio que essa minha visão de Deus vai me levar ao céu. O que você percebe muito nessa frase? Minha visão, minha ideia, meu posicionamento. Quem que é o Deus disso? Ele. Porque quanto mais eu relativizo a verdade, mais eu estou tentando colocar o quê? O meu eu como Deus. É como eu falar sobre pecado. Antigamente se pregava muito sobre pecado, inferno e tal. E aí parece que a gente começa a pregar sobre pecado e tal, e as pessoas ficam magoadas, chateadas, porque a gente prega que fala que orgulho é pecado e que a pessoa é orgulhosa não pode. Então eu preciso relativizar. Semana passada eu preguei aquele texto de Pedro, que Jesus é extremamente anti-marketing, né? Jesus não é marqueteiro. Ele fala, olha, depois que todo mundo estava indo embora, ele virou e falou para os seus, vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora também? Porque ele não está ligando para a marketing, ele não está ajustando o discurso dele. Esse é o ponto, queridos. Nós vivemos numa sociedade onde eu preciso ajustar o meu discurso. Então, no lugar de pecado, eu tenho que falar que é um errinho. É um errinho. É esse errinho que levou Jesus para a cruz, viu? É só um errinho. No lugar de inferno, eu tenho que falar assim, é um lugar que não é tão bom. No lugar da eternidade, no inferno, eu falo, não é tão eterno. Eu começo a ajustar. Então, esse é o ponto do secularismo. Ele começa a empurrar a gente para um ajuste bíblico. E eu não vejo isso em Jesus. Ele vira para os seus e fala assim, vão embora também? Eu fiz milagre no início do capítulo 6, lá em João. No final, todo mundo está indo embora, porque o meu discurso é duro, porque eu falei que eu sou o pão da vida. E no final, todo mundo começa a ir embora, ele ainda vira para os seus e fala, deveria falar, não, fica aqui, gente. Estou perdendo muita gente, fica aqui, pelo menos 12 eu acho que eu vou conseguir pegar aqui. E ele vira, não. Vocês querem ir embora também? Porque o meu discurso não vai mudar. É interessante, gente, porque quando a gente trabalha com jovem adolescente, é muito perceptível isso. Teve uma vez que eu vi uma frase de que aquilo que uma geração aceita, a outra já abraça, e aí a outra também já sofre com isso, e já sofre com isso. Queridos, tem coisas que são verdades absolutas. O único caminho é Cristo Jesus, não há outro. Tua vida tem que estar debaixo dessa verdade. Se não está, queridos, infelizmente, você está vivendo um caminho relativo, com verdades relativas. E por fim, ainda nessa questão do homem, né, Romanos 16... E aí eu vou trabalhar esse Romanos 16, do 16 até o 20, para trabalhar algumas questões que vão bater nesse secularismo, no relativismo. E só para terminar aqui, que percebo eu que seja outro problema da fé cristã,
é o hedonismo. O hedonismo começa na Grécia Antiga, com Epicuro, e uma das frases famosas lá é a relação do por medida do desejo, porque o desejo levaria à loucura. Então eu tenho que ter uma medida no desejo. Então esse desejo do homem que é corrompido, que o vai levar à loucura. Esse é o início lá na Grécia Antiga. Agora o hedonismo é prazer por prazer. Pensa assim, você tem 80 anos de vida. Vamos colocar o pessoal que levantou cedo, fez exercício, Andrezão lá, toma limão todo dia de manhã, né, com água morna. Vamos colocar 90. 90 anos. Você tem 90 anos de vida. Aí você vira e fala assim, Deus do céu, 90 é pouco demais. Eu preciso curtir minha vida. E aí chega nesse ponto do hedonismo, que é o prazer por prazer. Já que a vida não levará a nada, logo eu preciso pelo menos ter prazer. Eu preciso ter prazer. Então, aquilo que não leva prazer não faz sentido algum. Nós vivemos, gente, a gente vive numa sociedade de conforto absoluto. Só você perceber na questão de redes sociais e de streamings, Netflix, Amazon e tal. O que você fazia para assistir aquele filme legal, Lagoa Azul, que passava à tarde? O que você fazia para assistir esse Lagoa Azul? Você tinha que esperar. Ou alugar. Fita. Tinha que ir lá na fita alugar. Mas você descobria que ia passar na sexta-feira. Na segunda você fala assim, opa, vou guardar na agenda que sexta-feira eu vou assistir meu filme. Hércules, Tarzan. Vou assistir meu filme lá na sexta-feira. Você tinha que esperar. Hoje nós vivemos uma sociedade onde eu não preciso esperar mais. Eu já tenho um YouTube, facilidade absurda. Eu já tenho Tarzan 4K de 1980. Como que eles fizeram isso? Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade facilitadora. É lógico, queridos, é bom demais. Eu tenho um software de pregação aqui, que ele só não prega sozinho. Que não tem como colocar áudio aqui e colocar no microfone. Ele só não faz isso. Mas de resto, ele pega o grego, o hebraico, ele vai fazendo raízes e tal, vai articulando e tal. Então, é lógico, facilitações é importante, a gente tem que ter facilidades. É lógico disso, é inerente ao ser humano, ele gosta disso. Chegou um negócio chamado ChatGPT. Quantos aqui conhecem ChatGPT? Levanta a mão. Olha só, queridos, vou soltar um negócio para vocês aqui, quem não levantou a mão. Esse negócio não é do céu, não. Meu Deus do céu. Eu aprendi isso por causa da escola. O Vini também? Foi por causa da escola, né? Olha só que negócio. Você que fazia trabalho na Barca. Barca, que é Barça? Eu nem lembro como que era o nome. Você que fazia trabalho na Barça. Aquela vinho, né? Eu lembro que eu tinha uma lá em casa. A gente usava de encosto do sofá. Ela era boa para isso, né? Ela era bem grossa, né? Você que usava Barça, presta atenção no que criaram. É uma inteligência artificial, onde você pergunta o que você quiser, ele responde. Pensa o que você quiser. Vou fazer uma pergunta, mas espero que vocês entendam que eu não estou fazendo isso, tá bom, gente? Fui lá e fiz a pergunta assim. Não é nem uma pergunta, você manda no ChatGPT. Eu virei e falei assim, ChatGPT, faça um sermão expositivo de João 16 reformado, porque eu posso colocar pentecostal e ele colocar uns negócios do fogo lá no meio lá. Ele cria o sermão de João 16 organizado. E vou falar para vocês, com muito pastor colocado no bolso. De verdade, gente, é exatamente isso. E eu posso dizer mais, no final eu posso falar assim, beleza, gostei do sermãozinho. Organize em tópicos para mim. Ele já organiza em tópicos. Eu gostei muito do sermãozinho. Faz uma gincana desse sermão. Ele vai lá e faz uma gincana. Não, gostei demais desse sermão, mas eu estou achando que está faltando frase de Calvino. Coloca umas frases de Calvino para mim que faz sentido desse sermão. Ele vai lá e coloca. Gente, eu não quero deixar ninguém preguiçoso aqui não, viu? Chegar em casa vai colocar lá, ChatGPT, fazer o serviço seu durante a semana. Não faz isso não. Mas olha só, queridos. É a sociedade onde o homem está no centro. É mais ou menos isso. ChatGPT, sirva-nos. Nós somos os poderosos e você tem que servir. E aí a gente entra numa realidade do hedonismo. Que é o quê? Desejo por desejo. Gente,
Pensa na facilidade. O Vinícius está aqui. Ele cria 40 aulas semanais. Que tempo que ele tem para fazer 40 aulas semanais? De verdade. 40 aulas semanais. É muita aula, gente. ChatGPT. Crie 40 aulas para mim sobre o Império Romano. Queridos, a gente está cada vez mais preguiçoso. Essa é a grande verdade. E é fruto de quê? Relativismo, pragmatismo, secularismo, pluralismo, hedonismo, principalmente. O fim é o desejo do homem e eu tenho que ficar ao máximo nesse ponto. Queridos, eu não estou tirando a ideia, a gente tem que ter um equilíbrio importante aqui. Ferramentas servem os homens, com certeza, sempre foi assim. O ChatGPT pode servir? Com certeza. Ele pode ser uma ferramenta, mas cuidado para ele não tornar o centro. Ele pode ser uma ferramenta, sem problema nenhum. Eu fui lá, coloquei lá, faça uma gincana de adolescentes e tal. Ele criou certinho, bonitinho, organizado certinho. Eu quero de idade de 10 a 15. Ele cria. Então, essa é uma realidade onde ele pode servir o ser humano, com certeza. Mas cuidado, queridos. Porque o fim, geralmente, sabe qual que é? Eu no centro e todo mundo me bajulando porque eu sou o centro. O texto que eu coloquei aqui, Romanos 16, 17 e 18, vai dizer assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Tem outro texto em Judas também, Judas 16. Ele vai trabalhar assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O final de tudo isso, gente, motivo interesseiro. É o homem querendo sempre levar a vantagem e sempre trabalhar a questão. O que eu vou levar disso? Então, o que eu vou levar do ChatGPT? O que eu vou levar do secularismo? O que eu vou levar do relativismo? O que eu vou levar, por exemplo, o que o homem leva quando ele é extremamente relativo? Ele nunca vai ter desencontros. Tem gente que não gosta de briga. Tem gente que não gosta de briga. Não gosta. E tem algumas coisas que a gente tem que brigar, gente. Injustiça no trabalho. Problema de pornografia nas rodinhas de trabalho, vídeos, essas coisas. Tem que brigar, gente. Não, isso não faz sentido. Eu sou filho de Jesus. Amo meu Jesus, ele me salvou. Não faz sentido isso para mim. Eu não quero ver. Não quero que você mostre. Então, tem algumas coisas que a gente tem que brigar. E a partir desse texto que a gente leu aqui, eu quero trabalhar 3 pontinhos aí, batendo nessas questões, né? Porque Paulo vai trabalhar em Romanos, volta lá em Romanos comigo, Romanos 16. Ele vai falar desses homens, né, que gostam do seu próprio ventre e tal, suaves palavras, enganam o coração dos incautos e tal. E ele vai trabalhar e falar assim: olha, com eles vocês precisam trabalhar 3 questõezinhas. Primeira questão, versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. Está dizendo assim: olha, quer bater nesses homens? Continuem obedientes à palavra de Deus. Tem uma frase muito conhecida do Chesterton, que ele fala assim, que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Falar sobre obediência numa cultura extremamente relativista e secular é quase você levar uma pedrada. É só você conversar com seus amigos e virar lá: domingo, o que você faz domingo? Eu vou para a igreja. Igreja? Coisa absurda. Gente, é isso que acontece na Europa. E eles brincam que geralmente o que acontece na Europa chega aqui no Brasil depois de 20, 15 anos. Em nome de Jesus, que isso não aconteça com a gente. Porque lá na Europa é exatamente assim. Se um universitário levanta e fala assim: eu vou à igreja domingo, ele é zombado absurdamente. Igreja? O que você vai fazer na igreja, cara? Então a gente precisa levantar essa bandeira e falar: nós somos obedientes a um Deus. Nós temos um livro. E o que o livro fala, eu faço.
O que o livro manda, eu mando. Não é relativo. Deus é amor. Glória a Deus. É isso mesmo, Deus é amor, mas Ele é justiça. Pessoas vão para o inferno. Senão não seria assim na cruz lá. Um foi salvo, o outro não foi? O outro não foi, gente. Esse é um ponto. A gente está vivendo tanto relativismo que eu estou deixando de lado a obediência. Já não se fala mais sobre obediência ao Evangelho, obediência aos textos bíblicos. Eu tento forçar cada vez mais. Eu tento forçar cada vez mais para eu começar a compreender e falar, não, isso aqui está dando certo, está dando certo. O texto importante, Filipenses 2,8, ainda nessa questão de obediência, ele vai dizer assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Esse foi o caráter de Jesus. Jesus está falando assim, olha, tem Roma, tem judeus, tem judaizantes, tem os doutores da lei, tem escriba, fariseu, mas olha, eu sou obediente a quem me chamou. Você acha que a nossa vida também não é diferente do momento que Jesus, Paulo e os outros apóstolos viveram? Os mesmos problemas, queridos. Guerra, discussões, homossexualidade, diversas coisas. Tinha os mesmos problemas. Corrupções. Lembra de Zaqueu, corrupto? Então existiam as mesmas questões que a gente vive hoje. Secularismo também, os judaizantes, os escribas, que se achavam donos da lei. Então o ponto, queridos, é que nós temos que equilibrar e ajustar a nossa obediência com aquilo que Jesus colocou para a gente. Ele, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus não era levá-lo como rei na terra dos judeus e tal, como eles achavam que ia ser. Nossa, chegou a liderança política, chegou a liderança contra Roma, agora nós vamos vencer, Jesus vai ter um trono aqui na terra. Não. O trono dele é supra-humano. E ele mostra que a obediência levou até a morte. A gente precisa voltar às nossas obediências a Jesus Cristo, queridos. Aquilo que ele falou, como ele andou, como ele tocou, como ele viveu. Tem gente que passa pano para corrupção, gente, ainda, como cristão. Tem gente que erra nesse sentido. Então a gente precisa ajustar algumas questões. Obediente como Jesus. Quer ser uma pessoa odiada num trabalho, que é um trabalho extremamente relativo e secular, seja obediente, para você ver. Porque se eu estou falando que tudo é relativo, a obediência também é relativa. Eu vou ser obediente a quê? Sendo que tudo é relativo. Segundo ponto importante, que o texto vai continuar, ainda no versículo 19, depois da sua obediência ser conhecida a todos, por isso me alegro a vosso respeito. Estou lá em Romanos 16, gente, volta um pouquinho lá. Ele vai dizer ainda, e quero que sejais o quê? Sábios para o bem e simples para o mal. Sabedoria. Sejam sábios. Mateus 10,16 tem um texto de Jesus que ele fala assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele está falando assim, olha, sejam sábios para aquilo que é bom. Use da sabedoria, seja sábio, conectado com Deus. Deus, isso aqui faz sentido para a minha vida? Isso aqui faz sentido para a minha família? Isso aqui faz sentido para o meu trabalho? Isso aqui vai me ajudar ou vai me corromper? E com as malícias do mundo, sejam como pombas. Um animalzinho bem burrinho, né? Você vê, elas entram na frente de carro, não tem malícia alguma. É isso que Jesus está falando. Sejam, assim, sem malícia. Parece que tem crente que você vai olhar, o cara tem mais malícia do que gente do mundo. Você fala uma palavra, então é isso, né? Gente, o que é isso? É malícia, é pureza, é santidade. Ele está dizendo exatamente isso. Seja simples, com a sabedoria, com essa ideia do que é bom. Entenda, compreenda essa realidade. E sejam simples, sem malícia alguma, com a maldade aí de frente. Que se você for zombado, que seja zombado porque você não conhece uma piada suja. É mais ou menos isso. Eu não conheço esse ator. Não, eu não conheço essa piada.
Eu não conheço essa casa. Não, eu não conheço esse lugar. Por que você não conhece? Porque você é obediente a Jesus Cristo. E eu não devo conhecer mesmo aquele lugar. Por fim, ele vai trabalhar. Conclusão, depois do 19, um pouco em diante, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Para concluir, queridos, uma promessa. Ele vai dizer assim, olha, o Deus da paz vai acabar com tudo isso. Sabe esse secularismo que a gente vive aí, esse pragmatismo? Ele vai acabar. É uma promessa, ele está falando assim, olha, Satanás já está vencido, acabou, não importa. Eu sei que vocês estão sofrendo por causa de secularismo, por causa de corrupção, por causa de perseguição. Eu sei que vocês estão sofrendo. Mas olha, de verdade, Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. A gente precisava ansiar mais o céu, não precisava, queridos? Eu percebi muito isso quando a gente passou por esse momento de luto, que parece que o céu ficou mais desejoso para a minha vida. Não só por encontrar o meu filho, mas por viver essa realidade do céu, onde não tem corrupção, onde não tem dor na coluna, queridos. Já parou para pensar nisso? Você não vai ter mais essa dor na coluna, que você acorda travado para vir para a igreja. Não vai ter mais nada disso. Essas dores que a gente passa, esses problemas, depressão, ansiedade. Ele está falando isso, olha, o Deus da paz em breve esmagará essa serpente. Ele já venceu, mas ele vai terminar no ringue final, deixando claro que ele é o rei dos céus e da terra. A nossa obediência absoluta, verdades absolutas, estão debaixo de um Cristo que veio, morreu por nós e ressuscitou. Pergunta para a gente é, você tem verdade absoluta? A Bíblia para você é uma verdade absoluta? A Bíblia para você talvez seja um relativismo puro? A Bíblia para você é só um conto de história aí, de fadas e tal, que aconteceu? Não, Gênesis, eu lembro que lá no seminário tinha várias discussões cansativas demais. Não, Gênesis de 1 a 11 é relativo, não é literal. E tal. Ai, gente, meu Deus do céu, que discussões baratas. O povo da igreja pagando o seminarista para ir lá para ficar discutindo essas besteiras. Que absurdo, né? É um absurdo. Por quê? Porque tudo isso fica inundando a nossa igreja, os nossos seminários. Vamos voltar para a simplicidade. Obediência a Cristo Jesus. Obediência a esse livro que você tem nas mãos. Que aguentou 2000 anos de história, e que está passando, e que nada muda, e que é o livro mais vendido do mundo. Continua sendo o livro mais vendido do mundo, gente. Então nós precisamos voltar para uma obediência simples na palavra de Deus. Não importa se sua família inteira é relativista. Não importa se sua família inteira é hedonista. Não importa se o pragmatismo já bateu na tua casa. Não importa. A tua casa servirá ao Senhor. Decida isso. Eu e a minha casa não teremos o pragmatismo de fora. Eu e a minha casa não teremos o secularismo de fora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão. Você tem que levantar e falar, a partir de hoje eu vou fazer uma prática. Eu queria só terminar, eu vi um pastor essa semana, que ele estava falando no púlpito, e ele falou assim, olha, de verdade, sermão bom é aquele que você começa com prática. Então pensa aí, de uma forma prática. O que você vai fazer já? O que você vai fazer no almoço agora já? Você está num mundo, você vive no mundo. É óbvio, você não vai sair, virar um monge, deixar a barba crescer, ir para o ermitão, virar um ermitão e tal. Você não vai fazer isso. Mas algumas coisas dá para pontuar, queridos. Vida de oração. Vida de oração. Vida de devoção pessoal, sabe? Piedade com os que estão sofrendo. Chega gente com pecado perto de você, você vai lá, abraça, logo em seguida você fala, ê, pecador, miserável, vai para o inferno. E ainda bem que eu não faço assim, né? Conhece um que falou isso lá na Bíblia? Queridos, a gente tem que ter uma prática muito melhor aí, trazer os filhos para mais perto, orar com eles, ler a Bíblia, ter devoção, e por gratidão, e não por medo, ou por alguma questão que foi imposto pela gente, pela história e tal. Que Deus abençoe muito a nossa vida.